Queridas irmãs, queridos irmãos, paz e bem. Esse é o Evangelho do dia, desse dia 3 de março de 2024. Evangelho de João, capítulo 2, de 13 a 25, conforme está aí escrito embaixo, aí no rodapé do nosso vídeo. Evangelho de hoje, não vou fazer leitura, apenas explicar. Estava próximo à Páscoa dos judeus e Jesus vai a Jerusalém. Segundo consta na tradição bíblica, Jesus foi 3 vezes para Jerusalém antes de ser morto, antes de passar pela paixão e sua ressurreição. Né? Vai ao templo, lugar de oração, lugar do povo judeu se encontrar com Deus, mas ele percebe ali no templo que havia alguma coisa errada. O templo estava desvirtuado, havia cambistas vendendo, trocando dinheiro de um lado para o outro, pessoas vendendo animais e outros tipos de mercadorias. Então Jesus faz um chicote, e de cordas, e expulsou do templo os vendilhões com as ovelhas, os bois, espalhou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas e disse àqueles que vendiam pombas: tirar isso daqui, Vocês estão fazendo na casa do meu pai com um comércio. É inadmissível, Jesus falou para eles. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus que estavam no templo, vendo tudo aquilo que Jesus estava fazendo, perguntaram: que sinal tu mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e eu reconstruirei ele em 3 dias. Eu levantarei de novo. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário e tu levantarás em 3 dias? Estavam zombando de Jesus, eles não entendiam que Jesus falava. E Jesus então falava do templo do seu corpo, prefigurando já na sua fala o que iria acontecer com ele. Ele ia ser entregue nas mãos dos doutores da lei, dos mestres da lei, seria entregue no Sinédrio para que ele fosse julgado. E depois ele iria receber como resposta de um julgamento mal feito a cruz. Então ele está falando dele mesmo. Destrua esse templo, que é o templo de Deus, que é o próprio Cristo, que em 3 dias eu reconstruirei. Ou seja, dele mesmo. Quando Jesus morreu, ressuscitou, os discípulos entenderam essas falas de Jesus. Eu não sei o que é mais importante nesse evangelho para mim. Quando eu vejo esse evangelho, para mim tudo é importante. Primeiro, estamos num tempo aí da quaresma, estamos nos aproximando da nossa Páscoa, da Páscoa que vai nos levar a refletir sobre esses momentos difíceis da história da salvação. Isso é um tempo oportuno para esse evangelho. O evangelho nos coloca dentro, na perspectiva de que vai acontecer com Jesus. Uma perspectiva até ruim. Nós sabemos pela história da salvação, pela Bíblia, que fim que teve com a sua morte trágica na cruz. Mas ele vai ressuscitar. Os fariseus, doutores da lei, os mestres da lei do templo, não entendiam nada de que Jesus estava falando. Ele estava falando dele mesmo, na realidade. O fato é que isso é importante para mim. E aconteceu tal qual Jesus falou. Tiveram depois a oportunidade de confrontar as palavras de Jesus com os fatos que eles viram logo após a morte e ressurreição do próprio Cristo. O segundo ponto que é importante, uma questão um pouco histórica do texto, que nos fala da situação daquele templo, desvirtuado totalmente, E aqui eu tomo muito cuidado de falar isso, porque não é que todos os judeus estavam desvirtuados. Parte da religião judaica estava desvirtuado. Os poderosos viviam no templo. O templo era lugar da trama econômica, política e também religiosa. Era uma mistura de coisas. Viviam em função do templo. Usavam o templo de qualquer jeito. Machucavam as pessoas. Do templo saíam leis, normas e regras que só
serviam para, como vou dizer assim, para colocar mais peso no ombro daquelas pessoas. Jesus vai e confronta, vê o templo desvirtuado, o verdadeiro comércio, então ele faz um rei, esparrama todo mundo. Esse é o evangelho que nós já conhecemos. Irmãos e irmãs, uma coisa que me chama a atenção, Jesus percebe o desvirtuamento, né? Esse é o grande perigo também do nosso tempo, transformar os nossos templos em lugar de comércio, lugar de vendas, né? Tirar aquele ambiente de oração que as pessoas procuram, não deixar de dar respostas da fé daqueles irmãos e irmãs que procuram o templo, né? Corremos esse risco, no meu entendimento, se não tomarmos cuidado com a fé e de repente, num determinado momento, desvirtuar também os nossos templos. Esse é um perigo que todos nós incorremos, nós como padre, vocês também, perigo de se transformar o templo num lugar que não é para ser. O templo é lugar de encontro com Deus, deve permitir esse encontro com Deus no silêncio, nas orações, nos cânticos, na celebração litúrgica e, sobretudo, na Eucaristia. Que tenhamos essa fé a ponto, bem grande, a ponto de tomarmos cuidado e preservarmos a liturgia, o amor de Deus por nós e o amor do nosso povo para com Deus. Deus abençoe a todos. Um abraço. Tchau.